Quem vê o verde, os rios, a vida pulsante. Quem conhece este pedaço de chão descobre aqui o que é grandeza. Tudo numa única palavra: Amazônia. No Brasil do Norte, grandeza é mais do que um atributo. É o retrato de uma região continental. A Amazônia ocupa 60% do território brasileiro e suas entranhas vão além. Avançam pelo Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. A Amazônia tem muitas faces, de gente daqui, caboclo, amazônida, e de gente de tantos lugares mundo afora. Uma terra de muitas realidades. Cheia, seca, floresta, serras, lavrados. Em cada canto, um tesouro, uma riqueza, uma Amazônia do Brasil a serviço da humanidade. A Amazônia brasileira é uma gigante por natureza, 7 vezes maior que a França. São pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, onde caberiam 32 países da Europa Ocidental. O tamanho impressiona, mas também desafia. A chegada e a saída de produtos exige uma logística digna da região. Pelo ar, por estrada e principalmente pelos rios. A economia na Amazônia se movimenta pelas águas. Produtos e passageiros navegam horas e algumas vezes dias para chegar aos seus destinos. E de viagem em viagem, quem mora na Amazônia paga, no mínimo, 10% mais caro do que se paga em outras regiões. É o custo por estar longe dos centros consumidores do Sul e Sudeste. A Amazônia é uma terra cheia de vocações. No extremo norte do país, o estado de Roraima possui um regime de chuva diferenciado em relação aos outros estados. Isso significa colher quando todos os outros ainda estão plantando. É trabalhar na entre-safra, quando o produto é mais valorizado. São cerca de 2,5 milhões de hectares de terras produtivas que podem representar oportunidades de investimento. Se Roraima é uma promessa, Rondônia já é uma realidade. Rondônia tem um dos maiores rebanhos bovinos do país, com mais de 13 milhões de animais, além de ser um dos polos da piscicultura brasileira. Na agricultura, destaque para a produção de café e soja. No Amapá, a riqueza é mineral. A própria história do estado pode se dividir em 3 grandes ciclos: do ouro, do manganês e do ferro. Atualmente, a principal atividade industrial é a extração do ouro. A mina Tucano é considerada a 3ª maior mina produtora de ouro do Brasil, com capacidade para processar 3,5 milhões de toneladas de minério por ano. No extremo oeste do Brasil, a terra do ambientalista e seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, transformou o desenvolvimento sustentável numa bandeira política e econômica. O estado do Acre é modelo internacional na legislação que regula o crédito de carbono, voltado a pessoas e empresas que trabalham pela redução dos gases do efeito estufa. E é pelo Acre que temos uma ligação terrestre até os portos banhados pelo Oceano Pacífico, por meio da rodovia interoceânica. No coração da Amazônia está um dos maiores centros industriais e tecnológicos da América Latina, com cerca de 600 empresas. O Polo Industrial de Manaus é um de 3 polos de desenvolvimento do modelo Zona Franca, que envolve ainda o comércio e a agropecuária. Só como exemplo, 98% das motos produzidas no Brasil passam pelas linhas de montagem da Zona Franca.
assim como cerca de 90% de todos os televisores vendidos no país. E por aí vai. Então, quando você assistir TV, andar de moto ou mesmo de bicicleta, usar uma caneta ou um celular, é quase certo que você esteja usando um produto do Polo Industrial de Manaus. Os cenários amazônicos atraem gente de todo mundo, pelas belezas, pela cultura, por tudo que só se vê aqui. Afinal, a Amazônia é única. É o turismo da natureza, dos grandes eventos. Terras ainda pouco exploradas. Difícil resistir a um passeio pela maior diversidade do planeta. A bacia amazônica é a maior do mundo. São 25 mil quilômetros de rios navegáveis. O principal é o Amazonas, com quase 7 mil quilômetros de extensão. Ele corta praticamente toda a região e lança no Oceano Atlântico algo em torno de 175 milhões de litros de água por segundo. É também na Amazônia que está a maior floresta tropical que se tem notícia. Nela, incontáveis e até muitos ainda desconhecidos recursos naturais. Fonte de conhecimento para toda a sociedade. Tudo na Amazônia ganha dimensões gigantescas. Com tantas riquezas, com tantas distâncias, como proteger tamanho tesouro? A Amazônia é estratégica. Isso em vários sentidos: econômico, científico e também militar. Isso envolve militares de todas as forças e, principalmente, pela característica de combate, o exército. Na ponta da lança estão os pelotões especiais de fronteira, 24 no total, espalhados pelos rincões da floresta. 1.500 militares atuam nas fronteiras, não só para garantir a soberania nacional, mas também para combater a entrada de armas e drogas dos países vizinhos. Numa região imensa, o Estado não consegue estar presente de forma efetiva e permanente. É nesse espaço não ocupado pelo poder público que surgem outras iniciativas, organizações nacionais e estrangeiras, com as mais diversas intenções. No Brasil, são pelo menos 300 mil organizações não governamentais. Destas, cerca de 100 mil, de acordo com o Ministério da Defesa, atuam na Amazônia. E como não falar da região mais indígena do Brasil? Entre as mais de 300 etnias encontradas no país, 37% delas estão no norte. E foi no extremo norte que uma questão indígena, que se arrastava desde os anos 70, virou debate nacional. Na reserva Raposa Serra do Sol. A homologação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, chamou a atenção do mundo. Gerou conflitos e dividiu opiniões, até mesmo entre os índios. Homologar em ilhas ou de forma contínua? A reserva foi homologada de forma contínua em 2008, uma área de mais de 1.700.000 hectares, 10 vezes maior que a cidade de São Paulo. E depois de muitos conflitos, quando a BR-174 cortou a reserva indígena Waimiri-Atuari entre os estados de Roraima e Amazonas, a situação foi resolvida com uma corrente. A rodovia é fechada pelos índios para o transporte de carga e para os carros de passeio, das 6 da noite às 6 da manhã. Em algumas situações, o problema é outro. Na BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia, fazendo a ligação por terra desse pedaço do norte ao restante do país, poucas horas de chuva são suficientes para deixar a rodovia intrafegável. O que seria uma saída, vira um atoleiro. O mundo observa a Amazônia, atento aos seus potenciais e também fragilidades.
E muito do que o planeta sabe sobre a Amazônia passa pelas nossas lentes, pela nossa voz, passeia pela nossa rede. Assim, servimos a um propósito maior, o de desenvolver a região e integrar a Amazônia ao restante do país. O papel do Grupo Rede Amazônica, o seu DNA, o seu propósito, é servir a Amazônia, sem nunca negociar valores como justiça, verdade e liberdade.